fitoterapia, que é a utilização das ervas para ajudar no processo de desintoxicação. E existem também outros métodos. Nós tentaremos colocar para vocês aqui aqueles métodos que são mais simples que qualquer pessoa poderá fazer. Porque às vezes existem métodos super complicados, as pessoas não têm aqueles equipamentos necessários, nem tampouco o ambiente necessário. Então, o que nós vamos fazer durante esses 40 dias vai ser algo muito simples e muito efetivo. O que nós poderemos fazer é simplesmente lançar mão daqueles elementos mais comuns da natureza e utilizá-los a nosso favor para ajudar nesse processo de desintoxicação. Então, existem vários processos. Um primeiro processo que ajuda na desintoxicação do sangue, principalmente ajudando a eliminar toxinas e até metais pesados do corpo, é o que nós chamamos de desintoxicação do sangue, ou na Europa conhece como lavagem do sangue. E você necessita de poucas coisas para fazer durante esses 40 dias esse tratamento. Você vai precisar de uma outra pessoa, você vai precisar de água, você vai precisar de sol, um guarda-chuva e um lugar privado. Eu creio que isso não é difícil. Então, o procedimento é o seguinte: coloca-se o guarda-chuva no chão aberto e uma pessoa deita-se e deixa sua cabeça à sombra do guarda-chuva à medida que o seu corpo fica exposto à luz solar. Essa luz não deve ser uma luz durante um período que o sol está muito quente, normalmente até as 10, 11 horas da manhã, dependendo da região, tem que ser verificado isso para cada região. Então a pessoa vai ficar ali no sol e uma outra pessoa vem e esborrifa ou joga um pouco de água no seu corpo e à medida que o sol vai batendo sobre a pele daquela pessoa, ela vai aquecendo a água. Esse aquecimento da água, antes dela evaporar, vai provocando uma vasodilatação periférica da pele e estimulando o corpo a eliminar toxinas. Aliás, o maior órgão de excreção que nós temos no nosso organismo é a pele, e é um dos que está mais afetado, mais inerte, e ele necessita agora, durante esse período, ser estimulado. Então, faz com a parte anterior, ou melhor dizendo, da frente da pessoa, repete, coloca-se ela de costas, e aí repete o procedimento de cada lado 5 vezes. Esborrifa-se a água, deixa secar, depois novamente esborrifa-se aquela água fria e vai repetindo esse processo 5 vezes para estimular a sudoração, estimular que o corpo possa então eliminar aquelas toxinas, estimulado pela essa variação da temperatura da água, o seu poder que tem de provocar vasodilatação e também, consequentemente, a abertura dos poros. É uma coisa muito fácil. Então, em 2 pessoas, uma pode ajudar a outra e fazer esse processo durante o tratamento de desintoxicação dos 40 dias. Eu recomendaria que durante esse período se fizesse pelo menos 2 vezes por semana essa lavagem de sangue ou esse processo de desintoxicação. Então, durante os 40 dias, 2 vezes por semana, você vai fazer o quê? A lavagem do sangue, utilizando esses métodos bem simples. Agora, outra coisa que se deve ser feita durante os 40 dias é aquilo que nós chamamos de lavagem intestinal. Ela é muito importante. Essa alimentação rica em refinados, em gorduras, em açúcar, pouca fibra, tem colocado a população geral num estado constante de constipação. E hoje, muitas das vezes, eu pergunto às pessoas: quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Ela diz: normal, 1 vez por dia. Não é normal, e sim comum, que por esse tipo de alimentação se vá ao banheiro 1 vez por dia. Mas o ideal seria pelo menos 2 vezes por dia. Mas essa alimentação que não tem fibras e ausência de água, coloca os indivíduos nesse estado de constipação intestinal crônica. Então, essa condição mórbida
vai fazendo com que, ao longo do tempo, vai criando condições para que muitas enfermidades possam aparecer. E é isso que nós vemos diariamente. Portanto, um princípio fundamental que nós aprendemos essa semana, um outro princípio é de que é impossível ter-se uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. É impossível. Então, no processo de recuperar a saúde, o fator principal é recuperar o processo digestivo normal, onde não vai ocorrer constipação e, consequentemente, não haverá fermentações, criando condições não saudáveis dentro do nosso intestino para o aparecimento de uma série de enfermidades. Então, existem os enemas, chamam-se lavagem intestinal, e existem em algumas cidades do Brasil, algumas clínicas que fazem a chamada hidrocolonoterapia, que ali faz lavagens, mas você também poderá fazer na sua casa. Como se poderá fazer em casa? Nas farmácias eles vendem umas bolsinhas, que são bolsinhas para enemas, umas bolsas marrons. Ela vem acompanhada com uma cânula. Então, se coloca dentro daquela bolsa de água 2 litros de água e 2 colheres de sal amargo. Isso para as pessoas que não têm hipertensão. Se tiver hipertensão, não coloque o sal amargo. Então, quando você coloca o sal amargo dentro daqueles 2 litros de água morna, você vai para o sanitário, senta-se, procure colocar aquela bolsa mais alta do que o seu intestino, porque a água vai cair pela força da gravidade. Na cânula, existe uma válvula em que você vai apertando e controlando o fluxo de água que vai entrando no seu intestino, porque aquela cânula ela tem uma ponta que seria introduzida no ânus e é por ali que vai passar a água que você está controlando. Muitas pessoas sabem como fazer e nas farmácias existem equipamentos para se fazer, e durante esse processo de 40 dias, você deveria fazer de 5 a 7 vezes essa lavagem intestinal. Se você tiver condições de fazer em uma clínica de hidrocolonoterapia, seria fantástico. Mas se não tiver, compre o seu equipamento, não existe nenhum mistério. Só pedimos às pessoas que o façam pela manhã. Por que pela manhã em jejum? Porque pela manhã nós temos certeza que o piloro está fechado. Ok? Se você fazer depois do jejum em alguma hora do dia, pode ser que o piloro não esteja fechado e parte daquele conteúdo do intestino eles podem trazer refluxo para o estômago. Então, fundamental se fazer a lavagem intestinal nas primeiras horas da manhã antes do jejum. Então, lavagem do sangue, lavagem intestinal. Agora, número 3. O que se poderia fazer mais? Durante esse período de 40 dias, poderia-se fazer, ou aconselho que façam, para melhorar a sua saúde, é sauna. Mas a sauna não é aquela sauna em que a pessoa entra, que ela é totalmente coberta, você entra com o seu corpo ali. Eu recomendaria aquela sauna em que a cabeça fica do lado de fora, que normalmente são chamados banhos turcos. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, que a cabeça não deve receber temperaturas extremas. Então, nessas saunas normalmente, existe uma outra implicação que normalmente tem 3, 4 pessoas lá dentro. Então, toda aquela toxina que um está eliminando, o outro está simplesmente respirando. Por isso que o banho turco seria bem melhor. Se você tiver acesso a essas saunas em que a cabeça fica do lado de fora, você coloca uma toalha fria na cabeça, fica-se ali até começar a pele transpirar, não deixe chegar a fadiga. Depois que a pele começou a transpirar, você sentiu que ela já está um pouco quente, você vai então, toma uma ducha de água bem fria e volta novamente para a sauna, repete esse processo 3 ou 4 vezes e vai ter um efeito fantástico na sua saúde. Claro, aquelas pessoas que têm algum problema cardíacos, algum tipo de problemas, hipertensão arterial, deveria evitar ou perguntar ou consultar ao seu médico para saber realmente se não tem nenhuma contraindicação. Estamos falando aqui, geralmente, para pessoas que não têm esses tipos de problemas.
Nós já sabemos que para quem tem hipertensão arterial, a sauna não é algo muito recomendável. Mas consulte o seu médico, aquele que está acompanhando o seu caso, e ele poderá lhe dar uma orientação, talvez com mais precisão, com relação ao procedimento. Agora, então já temos esses 3. Agora existe um outro. E esse é um dos métodos mais eficazes de desintoxicação. Aliás, eu diria que é o mais eficaz e é o mais antigo, porque inclusive está registrado na Bíblia. E nós chamamos de jejum. O jejum é um dos métodos mais eficientes para o processo de desintoxicação. É claro que nós recomendamos jejum longos em uma clínica onde a pessoa estaria sendo acompanhada, não porque o jejum vai trazer uma série de problemas. Eu vou explicar por quê. Pessoa que está acostumada com essa alimentação que tem muitas calorias vazias e que estão a cada 2 ou 3 horas comendo, de repente elas deixam um período muito grande de comer e pode ter uma crise de hipoglicemia. Então, por isso que é bom que se faça numa clínica ou se não faça um jejum tão longo. Por exemplo, alguns estudiosos do assunto do jejum e até alguns pais da terapia do jejum chamam o jejum de cirurgião que não usa bisturi. Como acontece esse processo? Bom, das primeiras 12 horas em que você não come absolutamente nada, o seu corpo vai utilizar a reserva de energia que está armazenada nos músculos e no fígado em forma de glicogênio. Ele começa então a transformar aquele glicogênio em glicose e o corpo também começa a utilizá-lo. Só que acaba muito rapidamente. Então, das 12 até as próximas 18 horas, o corpo começa a desdobrar proteínas. O grande problema é que ele sabe que se ele continuar nesse processo de desdobrar proteínas, o corpo vai se acabar num processo catabólico de autodestruição. Então, ele inteligentemente muda para queimar gorduras. Então, começa-se a queimar gorduras. Quando toda aquela gordura que poderia produzir energia mais disponível já está utilizada, então o corpo entra no estado de emergência. Existe uma estimulação do nosso sistema imunológico e principalmente os macrófagos começam a percorrer todos os tecidos buscando aquilo que não serve para transformar em energia. E nesse processo são destruídos e são limpos processos inflamatórios, cistos, fibromas, tumores, tudo aquilo que encontra no seu organismo que não serve, a estimulação da imunidade, do sistema imunológico, em busca de energia alternativa, faz com que todos esses processos sejam destruídos num período muito curto de tempo. Por isso que os jejuns são muito recomendados, principalmente em caso de tumores, de fibromas, de cistos e de uma série de outros processos mórbidos que se encontram no corpo das pessoas. Então, o jejum é algo fundamental. E é interessante notar que nas clínicas, quando se faz jejum, nos primeiros 2 dias é um pouco mais difícil, mas quando chega ao 3º e o 4º dia, existem pessoas que estão jejuando e você olha na fisionomia dela, a fisionomia está diferente, parece que tem uma paz, os seus olhos estão diferentes. E tem algumas pessoas que chegam à euforia, começam a rir, começam a pular, começam a cantar. Porque isso se explica pela presença dos corpos cetônicos no cérebro que induz a esse processo de euforia. Então, muitas pessoas têm medo do jejum. Não precisa ter medo, mas se você tiver medo, é melhor que faça de uma maneira que seja acompanhado por alguém que tenha experiência ou que seja numa clínica. É interessante notar que tem pessoas que estão com 20, 30 quilos a mais do peso, passam algumas horas sem comer e diz que estão morrendo de fome. Na realidade, não está morrendo de fome. Existem 2 coisas. Existe a fome. A fome ela é determinada por necessidades calóricas. E existe então a vontade de comer, que é o resultado de quê? De condicionamento de hábitos ao longo dos anos. A pessoa não vai morrer. Simplesmente, ela vai começar a se recondicionar.
A pessoa que está acostumada a comer a cada 2 horas, chega naquele momento, o corpo se prepara para receber aquele golpe. Por exemplo, a pessoa que está acostumada a jantar, e elas dizem, chega às 8 horas da noite, eu sinto que eu tenho que comer porque eu estou com fome. Não, essa não é a realidade. É que quando vai chegando aquela hora, o corpo já sabe que vai vir alimentos, então ele começa a aumentar a circulação de sangue na parede do estômago, que todo o processo digestivo necessita calor, e a circulação sanguínea que vai prover esse calor, ele começa a produzir ácido clorídrico. Então, na realidade, é uma verdadeira comoção, uma emergência que está acontecendo lá dentro, porque está esperando aquele alimento em horário inapropriado. Mas como já está acostumado, então o que ocorre? Antes da pessoa comer, vai chegando aquele momento, o corpo então começa a se preparar, o estômago começa a se preparar, porque ele está condicionado aquela hora da noite a receber aquele tipo de alimento. Então, se você tem esse problema, o conselho que eu tenho dado é um copo de água bem fria, tomando aos goles, depois você come uma fruta fresca e aí vai dormir em paz com o vosso estômago. Então, esse é um dos métodos mais simples que se pode utilizar no processo de desintoxicação. Muito bem, agora nós vamos dar um exemplo ou alguma orientação como conduzir esses 40 dias de desintoxicação. O que nós recomendamos, que às vezes as pessoas não sabem como começar, então nós damos algumas dicas, algumas orientações. Durante esses 40 dias, por exemplo, ele poderia ser iniciado, essa trajetória poderia ser iniciada com 3 dias, que seria um dia de jejum, um dia só com suco de frutas doces e um dia só comendo frutas doces. O dia de jejum não está recomendado para diabéticos, então se você é diabético, não faça o jejum. E as pessoas às vezes perguntam, por que tem que ser suco de frutas doces ou frutas doces? Porque a alimentação normal ou comum que existe hoje na população é uma alimentação muito acidificante. E nós não queremos nada acidificante durante esse período. O que nós queremos é alcalinizar. E as frutas doces, tanto em suco como ingeridas inteiras, podem ser utilizados nesse processo de alcalinizar mais o nosso sistema. Agora, uma outra orientação que eu tenho dado e que tem ajudado muitas pessoas, principalmente hoje existem muitos problemas de gastrites, existem problemas de úlceras, existe um problema hoje de infecção com H. pylori bem sério. Muitas pessoas têm enfrentado esse problema durante muito tempo. Então, para as pessoas que têm esse tipo de problema digestivo, principalmente úlceras ou gastrites, eu dou ainda uma outra sugestão, que começasse os 40 dias, com 3 dias, comendo batata cozida sem sal, de 4 em 4 horas. Em jejum pela manhã, um copo duplo de limonada sem açúcar e depois de 4 em 4 horas, purê de batata sem sal, de 4 em 4 horas, mastigando bem, misturando bem com a saliva. E tem pessoas que às vezes dizem o seguinte, eu como batata e me dá azia, porque ela não come a batata, ela engole as suas porções. Grande parte da digestão, ou maior parte da digestão da batata vai ocorrer na boca através da ação da amilase. Então, se você não mistura bem com a saliva, parte daquele alimento não vai ter uma digestão perfeita e o resultado vai ser aquelas crises de azias e outros problemas fermentativos que podem ocorrer. Então, 3 dias com batatas, de 4 em 4 horas, tomando um copo duplo de limonada em jejum. Você pode colocar 1 limão, 2 limões, naquela quantidade que você acha tolerável para você, porque o limão ele é um astringente, ele ajuda também a eliminar catarros intestinais, ajuda a reduzir processos inflamatórios. E existe uma concepção errada de que o limão é um ácido, mas na realidade ele, quando entra em contato com o nosso organismo, ele se transforma numa base, ou seja, ele é neutro e vai ajudar grandemente no processo de restauração de gastrites e de úlceras, outros problemas do estômago. Então, essa é uma recomendação. Outra recomendação para aqueles que têm problemas
urinários, que têm tendências a formar cálculos renais ou que estão enfrentando infecções urinárias constantes. Então você pode começar esses 40 dias fazendo simplesmente, durante 3 dias, passando somente com suco de melancia, de 4 em 4 horas, misturando bem com a saliva, saboreando e deglutindo lentamente. Por quê? Porque durante esses 3 dias, a melancia, o suco da melancia, ela é um purificador do sistema urinário. E entre os sucos de melancia, tomar também o quê? Água em abundância. Isso é aquilo que nós chamamos também, às vezes, de lavagem ou limpeza dos rins. Então, é uma sugestão para que se já comecem com esse tipo de desintoxicação, já nos primeiros 3 dias. Você também tem a opção, durante esses 3 dias, de não tomar o suco e comer a melancia. Não tem problema nenhum. Só que tem que se tomar também bastante água, porque durante esses 3 dias estará havendo a lavagem dos rins. Então, aquelas pessoas que têm propensões a terem problemas de cálculos renais, inclusive há casos que durante o tratamento eliminam-se cálculos renais. Aqueles cálculos estão muito grandes, também às vezes dissolvem, começa a dissolver, que facilita a sua eliminação. E também os problemas de infecções constantes urinárias que podem ser resolvidos, claro, observando todos os outros fatores que envolvem infecções urinárias, podem ajudar nesse processo de restauração desses problemas de rins. Então, pode comer essa melancia ou pode-se fazer o suco. Quem tem aquela centrífuga, simplesmente coloca a melancia, que é praticamente água, ali vai se separar um pouco da polpa e você usa o suco. Tomando lentamente, misturando bem com a saliva e degustando aquele suco. Agora, para que a pessoa possa ter sucesso durante esses 40 dias, elas vão necessitar de estar organizado. Tem muitas pessoas que têm tido muito êxito nesse programa e eu tenho entrevistado aquelas pessoas que tiveram e a outras que não tiveram êxito